Claro que isso sempre tem um cálculo de perigo, Pedro, porque Claro. afinal de contas, né, com o julgamento do Bolsonaro caindo no paralelo, a horda bolsonarista se paramentando para daqui um pouco mais cometer atentados, mas isso não pode fazer recuar os interesses da sociedade civil organizada, porque afinal de contas, essas ameaças e esses riscos são os instrumentos de sufocamento dos movimentos sociais, dos nossos interesses de repúdio à ditadura, historicamente falando, perdão, e contemporaneamente falando, né? Então eu acho que seria muito importante a gente fazer isso aqui no Brasil, tá? Vai ficar esse registro amanhã do que a gente terá com o Rogério atualizando. E a partir de ter essa cobertura especial do julgamento do Bolsonaro. Com o meio-dia e 25, Pedro, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para você ler um que outro recado, que eu vou ter que ali já volto em 1 segundo, mas é 1 segundo mesmo, porque na volta eu quero explicar o nosso título, né? A Folha é sim culpada pela forma virulenta e perigosa que profissionais da casa estão à mercê dos fascistas de plantão na internet. Você quer entender o que a gente está falando? 2 segundos. Eu volto já. Vou lendo aqui os superchats de vocês, meus caros, minhas caras. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Dulce Carvalho. Baraci mandou super bem, mas você fez muita falta, Pedro. Mas merece descanso. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dulce. Eu queria ter participado do Sextou, mas acho que foi uma experiência legal para o Baraci. Ricardo Araújo, boa tarde, Brasil. Pingos, desde Brasília. Agradecer a Edith Oli. Coraçãozinho para você, minha querida. Fechamos aí os nossos membros. Olha que coisa muito boa. Todo mundo presente aqui, meus caros. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Deixa eu pegar outros comentários aqui. Pau no gado, diz o de Silva. Deixa eu ver aqui, ó. Ione Vieira, delícia. Tá chegando a hora do capiroto ser julgado. Tem que julgar o capiroto, meus caros, minhas Carlas. Carlos Costa. Sejam bem-vindos e boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo. Júlia Moraes, boa tarde a todos. Humberto Torini, avante esquerda. Avante, meu querido Humberto. Agradecer a Selma Barreto, que mandou um pix de 10. Mas caprichem no superchat, tá, gente? Rapidamente vamos chegar em 2.000 pessoas. Teremos daqui a pouco o cientista político Samuel Brown. Não esqueçam, como a Mira Souza lembra aqui, de dar o like, tá, gente? O like, a inscrição, o compartilhamento, são coisas de graça que você tem aqui no DCM. Então, vamos fazer esse esforço necessário para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. HFP, derrubaram a Isabelita Peron em 24 de março de 76. Estão lembrando aqui de um episódio importante do peronismo. Laura Silva, vai ter dia 30 de março. O DCM não está sabendo? Estou sabendo e vamos cobrir. A gente está falando da constância desses atos, entendeu, Laura? Tem que ter mais constância, mas sim, o Povo Sem Medo está convocando um ato. Rodrigo mandou: a Folha alimenta o bolsonarismo e depois fica chorando. Edith Oli mandou pra gente também isso aqui. Eu quero lembrar que a Folha de São Paulo publicou isso aqui, né? Eu quero dar Olha, quando a gente quer se divertir no mundo das apostas, a gente quer o quê? Segurança e confiabilidade. A palavra pro Suman. Mas teve esse artigo aqui que a Folha publicou do Bolsonaro, né? Não sei se você lembra. Então. Aceitem a democracia, ó. Vou tentar achar. Foi ontem isso. Foi ontem. No processo histórico, faz 5 minutos. Né? Não, mas o artigo do Bolsonaro não foi ontem. Esse daqui não, é uma metáfora. Eu digo, se a gente guardar as proporções no processo histórico, num ontem, a Folha estava dando voz para o Bolsonaro falar de democracia. Né? Foi há 5 minutos atrás que a Folha estava dizendo: Bolsonaro é uma voz a ser escutada sobre a democracia. E agora paga esse preço alto, porque não é só sobre isso, não é só sobre botar o Bolsonaro a falar de democracia. Fosse esse um fato isolado, né? Faria da Folha talvez com uma tentativa de lucrar em cima de uma questão pontual. Mas, historicamente, eu não preciso nem narrar aqui o comprometimento da Folha com as ditaduras do Brasil e com as ações, né, da burguesia. Agora, muito bem lembra o Kiko Nogueira, e esta é a coluna que está lá no diário do centrodomundo.com.br, que explica o nosso título de hoje. A Folha é culpada pelos ataques que seus jornalistas sofrem, né, dos bolsonaristas, porque a Folha estava dando espaço pro Glenn, né? Para o Glenn atacar o ministro Alexandre de Moraes.
com a mesma linha esquizoide que os bolsonaristas lá, maluquinhos de bairro, têm feito, só que esse é um maluquinho de bairro credenciado como um jornalista para ter um certo grau de polidez, de representação ética, né? Quando a gente sabe que é um serviçal dos interesses trumpistas, né? O Kiko muito bem o apresenta como uma espécie de Alexandre Garcia da oligarquia trumpista, né? Eu acho que é uma bela definição, né? O cara que diz que tinha 7 tera de informações, uma bomba que ia colocar o Alexandre de Moraes de 4 diante da democracia, né? Que estaria agindo fora do rito. Eu esperei que viesse um chicote para cima das possibilidades de prender o Bolsonaro, inclusive com algum tipo de degradação do Alexandre de Moraes. Eu estou aqui sentado para esperar. Se eu ficasse de pé, eu ia cansar. E isso tem que ser culpabilizado. Quem deu voz para ele foi a Folha. Quem deu voz para ele foi a Folha. Quem deu voz para o Bolsonaro falar sobre democracia foi a Folha. Quem coloca o bolsonarismo como algo antagônico ao campo progressista e não ao campo democrático é a Folha. Então, quando isso se vira contra a própria Folha, é só um efeito colateral previsível. Porque não é um efeito colateral daqueles que fogem às possibilidades de entendimento das ações políticas e sociais. Isso é um sintoma. Se você defende o fascismo, se você é linha auxiliar do fascismo, se você lucra com a lógica do fascismo, você tem que estar preparado para quando o fascismo usar dos seus recursos expedientes contra você. E aí, não adianta agora, você sabe o termo aquele, o Pedro, do pink money? Né? É mais ou menos isso que a Folha vai fazer agora, ao defender a Gabriela Biló, a Thaís Oliveira, a quem eu me solidarizo. Né? Também me solidarizo e digo até mais, independente do veículo que elas trabalham, são ótimas profissionais. Tá? Gabriela Biló é a melhor fotojornalista do Brasil, não tenho medo de arriscar, tá? É a melhor fotojornalista do Brasil. Eu fiquei muito incomodado quando ela foi atacada por gente do campo progressista por conta de algumas fotos que fez, porque o fotojornalismo ele é uma forma de narrar a realidade. Sim. Ele tem, sim, um papel político. O fotojornalismo ele tem um poderio de síntese tão forte, ao meu ver, que ele é melhor. Um bom fotojornalista é melhor do que muito colunista. Sim. Muito colunista. Ele consegue traduzir a realidade numa síntese de imagem, onde aquela máxima, né, de que a imagem vale mais do que 1000 palavras, ela se comprova. Não é qualquer foto que traduz isso, mas o fotojornalismo faz isso. E a Gabriela Biló é a melhor fotojornalista do Brasil. Tá? Só que trabalhar para a Folha não é um descrédito para ela, não é um demérito, é uma trabalhadora. Se é uma coisa que me incomoda é quando a gente coloca o trabalhador que serve como mão de obra numa empresa que tem aí um chefe fascista, isso e aquilo, como alguém responsável também. Não, trabalhador é o trabalhador, gente. Ele está prestando seu serviço para receber seu salário, na lógica do capital. Né? As fotos da Gabriela que incomodaram tem muito mais responsabilidade da Folha do que da Gabriela. Ah, bom. Aí eu vou te dizer, Pedro, eu vou tirar a Gabriela do papo e vou trazer um outro caso. De uma outra editoria, só para a gente fazer a metáfora. Olha só. Tomar aquele bolão de café que nós precisamos. Isso aqui é água, uma aguinha gelada. Eu tô tentando equilibrar, tomar mais água. Agora eu tô tentando ser um cara mais saudável, né? Então, tô fazendo exercício 3 vezes por semana. Tô tomando uma aguinha mais. Ou o cara faz isso, ou o cara não cuidar de si não adianta, né? Não adianta o cara trabalhar que nem maluco e não cuidar de si. Mas o negócio é o seguinte, ó. Teve um clássico Atletiba, Atlético Paranaense e Curitiba, um dos clássicos mais violentos também, inclusive, na história recente do futebol, já nos trouxe óbito e cenários muito bélicos. Um fotojornalista, eu não lembro o nome dele agora, mas ele fez centenas de fotos, né, do evento e tal, e o Atlético ganhou de 4-0 do Curitiba. Um jogo não é tão recente assim, na história recente do futebol, mas não é esse ano passado. E 4-0 e tal, e nisso o principal jogador do Curitiba aparece uma hora engatinhando, ele caiu assim de 4 no chão mesmo, né? E aquela foto está tirada e foi mandada junto para a redação, todas as fotos do jornalista, né?
para que o editor-chefe fizesse a escolha. Qual é a foto que o cara escolhe? Do cara de 4 e a manchete é aquela clássica, né? Curitiba perde de 4. Puta que pariu. É foda. Ou fica de 4. Curitiba fica de 4. O que você acha que acontece com o fotojornalista no dia seguinte, quando ele tem que cobrir o Curitiba? Ele é alvo de violência. Claro. Quer dizer, ele escolheu aquilo? Não. Ele foi registrando e metralhando, como a gente diz, metralhar na gíria, no jargão aqui do jornalismo, gente. Quando o fotógrafo, né, tá ali disparando, porque tá pegando todos os movimentos de campo. O cara foi tirar o gol, caiu de 4, pá, caiu a foto ali, ele mandou tudo junto. O editor, no conforto do ar-condicionado, disse, essa é a foto. Só que eles não levam em consideração que na linha de frente, quem tá lá na guerra do dia a dia, na trincheira do jornalismo, tá lidando com as duas frentes, vai ter que dar essa resposta social. Poderia ser outra foto, menos posicionada, menos vertida, para lucrar numa manchete de jornal. O mesmo caso para Gabriela Biló. Ela faz, sei lá, umas 3 mil fotos por evento que cobre, talvez mais. E aí, se a Folha escolher uma foto específica, bom, é o editorial do veículo. Não estou aqui passando pano para jornalista e só atacando, entre aspas, e criticando o veículo. Mas o que eu quero dizer é que Pedro está certo. A jornalista não deve ou não merece ser perseguida, atacada porque trabalha para a Folha. A Folha é a institucionalização de um pensamento do patronato da Folha. Sim. Mesmo porque a decisão da capa do jornal não é da Gabriela. Claro. Porque se for assim, Pedro, daí eu tenho que de alguma maneira criticar aquele coitado e aquela coitada do trabalhador que trabalha pro velho da van. Eu não posso fazer isso. Seria muito cruel eu fazer isso. O que eu digo para esse cara? Se comprometa com a democracia e não trabalhe para um sujeito que está a serviço do fascismo. Ele vai dizer, bom, então manda dinheiro aqui para minha casa. É a vaga de trabalho que eu tenho. Eu fico sentado aqui e você cobre os meus custos. E ele estaria correto. Porque esse lugar purista em que eu quero que o sujeito tenha a condição de não estar a serviço de alguém vil, é só se ele tiver uma oportunidade que raramente chega. Eu já tive o privilégio, o benefício de dizer, nesta empresa eu não trabalho. Não porque eu não queria pelo salário, ou porque isso, porque o chefe é um fascista. Não trabalho nessa empresa jornalística porque vocês estão a serviço da extrema-direita. Mas esse é um privilégio que eu tive porque tinha outras formas de receita. Eu era professor, ao mesmo tempo que eu trabalhava com cinema, eu trabalhava em 4 ou 5 empregos ao mesmo tempo, porque se eu tivesse que sair de um, eu estava bem no outro. Como até hoje. Hoje eu trabalho em pelo menos 3 empregos. Mas tem gente que não tem essa oportunidade. E aí eu vou dizer pro sujeito, não, você está trabalhando para Uber, uma empresa que lucra em cima do trabalhador, você é tão cretino quanto o dono da Uber? Porra, mas vai se conscientizar, né? Vai tomar vergonha na cara falar isso para um trabalhador. E a Gabriela e a Thaís são trabalhadoras. Não merecem serem perseguidas, ameaçadas de morte, expostas. Claro que não merecem. Mas a Folha se solidarizar com elas agora é para, de alguma maneira, lucrar em cima daquilo que a própria Folha condicionou. A Folha abastece, insufla, a Folha incentiva a horda bolsonarista quando coloca o Bolsonaro a falar de democracia, quando coloca o Glenn com aquela mentiralhada que ele criou de 1 tera de vazio, de nada e de mentira, e ele não foi responsabilizado por isso. Não foi responsabilizado. E é por isso que a gente precisa de uma legislação que também pegue o jornalismo quando a gente fala sobre regulamentar a internet. Por quê? Porque se ele coloca na página do jornal, assim, ó, na edição de amanhã, uma denúncia gravíssima contra Alexandre de Moraes, e no dia seguinte não tem uma matéria, opa! Então talvez eu consiga ter materialidade para incriminá-lo, né? Agora, na internet, fica o dito pelo não dito, e vida que segue. Inclusive agora, saiu uma decisão, eu até vou pegar aqui, saiu essa semana uma decisão que eu achei muito fundamental para moralizar o nosso jornalismo. Olha aqui, ó, deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Tá lá no Migalhas, o entendimento do STF sobre responsabilidade de imprensa. Uma nova tese altera os critérios da responsabilidade, né? E abordou uma entrevista sobre remoção de conteúdo online. O que acontece? Fica consolidada a seguinte tese, a partir de agora. Se o sujeito compartilhou um conteúdo fake,
ele será responsabilizado criminalmente por isso. Não precisa mais ser notadamente fake. Eu acho isso fundamental, gente. Porque isso coloca os jornalistas, de novo, num critério de comprometimento do valor notícia e de investigação, de tomar um cuidado muito maior antes de compartilhar qualquer coisa. Porque depois é muito fácil dizer o seguinte, ó, tá, mas se você compartilhou uma fake, como é que eu ia saber? Então eu não tenho responsabilidade? Não, você é jornalista. Ô Pedro, se eu tiver com dor de cabeça e eu tomar um chá, eu não posso ter a mesma responsabilidade dessa dor de cabeça passar do que se eu for num médico e ele me sugerir um remédio que não cura minha dor de cabeça. Um sujeito comum compartilhar, comum que eu quero dizer, eu não estou querendo aqui dizer que o jornalista é um incomum, não é o super-homem, mas um sujeito que não tem essa responsabilidade funcional, né? Ele pode ser, enfim, ter grau superior ou não, ele compartilhar uma fake news não pode ser tão lesivo para a sociedade quanto um jornalista compartilhar uma fake news. E depois simplesmente ficar no vazio e no vácuo de dizer o seguinte, mas é que chegou em mim assim, eu não sabia que era fake news. É tua responsabilidade instrumental investigar até provar que aquilo que você está compartilhando é verdadeiro ou não. E se não for, não compartilhe.